eu me chamo Daphne e sou professora de Sociologia no município de Guarapuava. Hoje nós vamos trabalhar o conceito de ação social para Max Weber, um dos teóricos clássicos da Sociologia. Antes de nós iniciarmos, é importante a gente refletir sobre a seguinte questão. Você já se perguntou por que nós agimos como agimos? Ou seja, por que em determinadas situações eu vou agir de uma maneira e em outras situações eu vou agir de outra maneira? Normalmente é um questionamento que nós não fazemos, nós não pensamos tanto assim nas nossas ações, mas o Weber vai trazer essa reflexão sobre as nossas ações em sociedade. Max Weber é um teórico da sociologia que nasceu na Alemanha no ano de 1864 e ele viveu até o ano de 1920, mesmo período que estava vivendo Émile Durkheim na França. Ambos os teóricos estavam em busca do objeto de estudo da sociologia, ou seja, eles estavam tentando entender qual é o sentido da sociologia, o que a sociologia precisa estudar especificamente. Para o Max Weber, ele vai tentar compreender, a partir da sua sociologia compreensiva, qual é a relação entre indivíduo e sociedade. Será que são os indivíduos que influenciam a sociedade ou é o contrário? Na visão do Max Weber, ele vai focar especificamente nos indivíduos e de que maneira nós agimos em sociedade. Uma das suas principais obras é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, ele vai apresentar como o sistema econômico capitalista se relaciona com a religiosidade protestante. Mas isso fica para uma próxima aula. Para pensarmos a ação social, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é essa ação social. Será que a ação social é eu fazer uma doação de alimento, uma doação de agasalho ou algo nesse sentido? Também, mas o Max Weber ele vai mais a fundo, ele vai além dessa questão. Vejamos, para ele, ação social significa uma ação que, quanto ao sentido visado, ou seja, o objetivo desta ação, daqueles que os agentes, nós enquanto indivíduos, nos referimos ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso. Significa exatamente o quê? Que toda a ação social possui duas características principais. Primeira, ela possui um sentido. Não é uma ação aleatória, é uma ação que tem um sentido. E segundo, ela tem relação com o outro ou com outros indivíduos. O Max Weber nos dá o exemplo de uma carta. Quando nós escrevemos uma carta, ela possui um sentido, que é me comunicar com outra pessoa, e ela está relacionada ao outro, justamente porque eu escrevo uma carta para alguém. Isso, em resumo, é o que significa ação social. Porém, ele vai dividir essa ação social em 4 tipos. A ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores, a ação afetiva e a ação tradicional. Vamos ver cada um desses tipos de ação social. Ação racional com relação a fins. Quando eu falo numa ação racional, eu estou dizendo que é uma ação pensada, é uma ação planejada, organizada, e ela está relacionada a um objetivo, ela tem uma finalidade. Por exemplo, enquanto professora, antes de chegar em sala de aula, tem todo um planejamento, uma preparação, existe uma organização da aula para que eu chegue em sala de aula e traga para os meus alunos eu consiga atingir o meu objetivo, que é fazer com que os meus alunos entendam, por exemplo, o conceito de ação social. Ou seja, foi uma ação planejada, organizada para atingir o meu objetivo, que é fazer com que os meus alunos compreendam aquilo que eu estou dizendo. Agora, ação racional com relação a valores. Mais uma vez, é uma ação pensada, uma ação planejada, organizada, mas agora ela está relacionada aos valores. Não são simplesmente valores financeiros, valores econômicos ou algo nesse sentido.
Quando Weber fala sobre esses valores, são os valores morais e éticos. Isso significa que é eu fazer, eu agir racionalmente de maneira pensada, com base naquilo que eu acredito que é o certo. E cada indivíduo possui os seus valores. Ou seja, quando uma pessoa vai em uma manifestação pedindo pela paz no mundo ou pedindo para salvar a Amazônia, é uma ação que ela fez de maneira pensada e ela tem relação com os valores daquela pessoa. Ela acredita que aquilo é o certo a se fazer naquele momento. Ela tem confiança de que aquilo é importante. A mesma coisa quando uma pessoa vai à igreja ao domingo. Ela está indo à igreja pensando nos seus valores. É uma ação pensada, o fato de ir até a igreja, e está relacionado aos seus valores pessoais. E aí a gente pode voltar àquele exemplo que eu utilizei anteriormente. Quando eu faço uma doação de alimento, de agasalho ou algo nesse sentido, isso também é uma ação racional com relação a valores, porque é uma ação pensada e ela está relacionada àquilo que eu acredito como sendo correto, a partir dos meus valores morais e éticos. Então, também se encaixa dentro desse tipo de ação social. Agora vejam, a ação afetiva saiu daqui o racional. Não é mais uma ação racional, ou seja, não é uma ação pensada. Ela é uma ação que está baseada nas emoções. Ou seja, quando eu cumprimento uma pessoa na rua, quando eu faço cara feia para outra pessoa, ou até mesmo quando eu abraço os meus amigos, os meus familiares, ou quando duas pessoas estão brigando, uma pessoa dá um tapa na cara da outra. E isso também é uma ação afetiva. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa, contanto que ela esteja baseada nas emoções dessa pessoa. E por último, a ação tradicional. O que significa ação tradicional? Mais uma vez, ela não é racional, ela não é necessariamente uma ação pensada, mas ela é uma ação que está baseada naquilo que eu aprendi, que foi passando de geração em geração, como uma roda de chimarrão, com os amigos, ou então, quando uma pessoa escolhe a sua profissão, a pessoa escolhe ser médica porque o pai foi médico, a avó foi médico, a bisavô, ou seja, é uma profissão que já está na família há muito tempo e vai continuar seguindo essa tradição familiar. As próprias religiões, elas seguem determinadas tradições, ou seja, é uma ação que está baseada em uma tradição. Voltando ao que eu disse lá no início, a ação social ela possui duas características, como nós pudemos ver a partir desses 4 tipos de ação social. Todas elas possuem um sentido e todas elas têm relação com o outro. Pode ser uma aula que eu vou dar para os meus alunos, pode ser uma manifestação junto com outras pessoas pensando no bem do próximo, pode ser uma roda de chimarrão, pode ser um abraço em uma pessoa querida, ou seja, todas essas ações, elas estão relacionadas com outros indivíduos e todas elas têm um sentido. Isso é o que nós chamamos de ação social dentro da teoria do Max Weber. Por hoje é isso, até a próxima!